Edson, nós estávamos falando um pouco antes de começarmos aqui a gravação a respeito da importância da gente manter o ânimo das pessoas em meio a essa situação tão difícil que nós estamos vivendo aqui da pandemia. E, de fato, eu percebo que muitas pessoas têm perdido um pouco o ânimo em meio a essa situação. Eu gostaria de saber quais são suas preocupações com relação a esse tema e como que você está lidando com isso. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 30 de março de 2021. Estamos aqui numa manhã de outono, já aqui em São Paulo, dia de muito sol, temperatura ainda muito alta. E eu estou aqui com o Edson Sueoshi, VP de Tecnologia e Produção da RGA. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, Silvio. Como vai? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Edson, nós estávamos falando um pouco antes de começarmos aqui a gravação a respeito da importância da gente manter o ânimo das pessoas em meio a essa situação tão difícil que nós estamos vivendo aqui da pandemia. E, de fato, eu percebo que muitas pessoas têm perdido um pouco o ânimo em meio a essa situação. Eu gostaria de saber quais são suas preocupações com relação a esse tema e como que você está lidando com isso. Pois é, Silvio. A gente já está um tempo bem maior do que a gente esperava. E o pior é que a gente não vê, né, uma perspectiva de que isso seja solucionado a tão curto prazo, né? Isso abala mesmo, né, as pessoas. Eu acho que no final do ano a gente tinha uma expectativa de é um novo ano, vacina está chegando, as coisas vão voltar ao normal, mas infelizmente, né, pelo menos aqui no Brasil, as coisas estão numa velocidade menor, né, diferente do que a gente vê em outros países, né, mesmo nos Estados Unidos, com quem eu tenho bastante contato, né, pelo trabalho, está numa outra velocidade. Então, isso realmente, né, acaba batendo aí para as pessoas, né? E aquilo, né, uma coisa que eu sempre falo, né, para o pessoal, para o time, é que tem coisas que estão fora do nosso alcance, né? Por exemplo, quando a vacina, né, quando todo mundo vai ser vacinado. Isso a gente não tem como mudar, a gente tem uma influência muito, né, muito baixa sobre isso. Então, a gente tem que se preocupar com o que a gente pode fazer, né? Para nós mesmos, né? Então, ficar, né, sabe, cair num desânimo, pode ser a pior coisa, porque, né, você não consegue performar, né, no seu trabalho, você não consegue até encontrar outras motivações, né, para que você possa seguir em frente, né? Isso afeta, né, não só o trabalho, mas o pessoal, né, a parte pessoal também. Eu penso, Edson, com relação a esse tema, que nós temos feito uma abordagem equivocada com relação à pandemia. Eu acho que o nosso problema principal não deve ser visto como uma pandemia, mas deve ser visto muito mais como uma guerra, onde você não deve se preocupar tanto com a questão de quando que isso vai acabar, mas o que você tem que fazer para que seu nível de energia se mantenha alto enquanto essa guerra permanece. Me parece um pouco evidente que muitas forças políticas estão usando a pandemia para estabelecer, enfim, pontos de força em relação ao que eles desejam conquistar. E isso, evidentemente, cria uma impressão de caos na cabeça das pessoas. Então, acho que a primeira coisa é nós percebemos o seguinte: em uma situação de guerra, infelizmente, aquelas palavras que o Winston Churchill disse aos ingleses no começo da Segunda Guerra Mundial, que ele dizia: olha, eu não tenho nada a prometer a vocês, a não ser trabalho, sangue, suor e lágrimas, é o que a gente tem que ter na cabeça. Não porque isso seja uma questão que por si só vai dar um ânimo para nós, mas vai mudar a realidade. O que eu sinto é que nós estamos fazendo um esforço muito grande para tentar lidar de forma, vamos dizer assim, otimista com uma coisa que não tem como a gente olhar para isso e falar assim, olha, vai dar tudo certo. Não é isso que nós deveríamos pensar. Eu acho que nós deveríamos pensar exatamente o seguinte: olha, é uma batalha, é algo muito difícil, é uma batalha de cada vez, mas assim, se nós nos permanecermos unidos, nós vamos vencer essa batalha. E isso vale tanto para você como seu indivíduo, como família, vale para você, para o seu departamento, para a sua empresa e, evidentemente, para o país. Eu acho que a primeira coisa que eu percebo é a necessidade das pessoas olharem para aquilo que realmente dá ânimo para nós nessa situação. Então, não ficar imaginando que tudo está tão negativo assim, quer dizer, procurar se informar com fontes que dizem, olha, exatamente o que está acontecendo,
e olhar para isso com uma visão de, bom, o que eu posso fazer? Porque cada um de nós podemos fazer muito pouco em relação a essa pandemia. Mas esse pouco somado, ele dá muito. Então, as questões de você se manter são, do ponto de vista pessoal, procurar não transmitir assim aquele desânimo que às vezes nos abate, né? Principalmente para nós que somos líderes empresariais, a gente precisa realmente mostrar para as pessoas, olha, a batalha é difícil, mas nós vamos conseguir sair daí. Por exemplo, ao mesmo tempo que algumas pessoas acham que o Brasil está indo lento demais, a gente não pode perder de vista, principalmente como empreendedores e como executivos, que nós temos que ver os números. E os números estão dizendo que o Brasil está em quinto lugar em termos de vacinação. Ou seja, se de 200 países nós estamos em quinto, nós estamos indo bem. Só que não tem vacina, é muito difícil de você colocar tudo isso para funcionar. Mas quando você vê os números, por exemplo, de produção, você vê de vacina, você vê que a coisa está indo muito bem. Eu acho que em 60 dias a gente consegue ter uma quantidade gigantesca de pessoas vacinadas. Então, a gente precisa fazer o quê nisso daí? É olhar exatamente para os pontos positivos e, principalmente nós, como líderes, transmitir esses pontos positivos. Você dizia para mim, antes da nossa conversa, que você tinha conversado com alguns executivos seus. Como que você está fazendo isso no seu dia a dia? Quer dizer, você está prestando atenção nisso? Você está conversando com eles? Qual que é a sua estratégia nisso? Porque como agora a gente não está mais junto, né? A gente Sim, não sim. está mais ali, olho no olho ali, ouvindo, né, as reações ali das pessoas, né? Ou tendo aquele tempo de, vamos tomar um cafezinho, né? Vamos, né, ou até observar de outra forma. Então, nessas reuniões online, a gente precisa ficar muito, muito atento, Sim, né? Para sim. qualquer sinal de, né, como o comportamento das pessoas É está verdade. mudando, pessoas são mais participativas, estão mais caladas, ou pessoas que estão, né, com uma afeição, sabe, um pouco mais fechada, ou, né, enfim, demonstrando qualquer desânimo, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, né? Eu acho que de tempos em tempos também você ter conversas assim mais abertas, sabe? Também mostrar um pouco, né, da sua vulnerabilidade, de tipo, tá difícil, mas eu estou procurando outros caminhos, né? Eu estou procurando colocar, né, cuidar do corpo, da mente, da mesma forma, né? Óbvio que você também tem que se adaptar, né? Antes você ia numa academia, agora você tem que trazer essa academia para dentro de casa, não falando de aparelhos, mas essa rotina, né? E para mim foi muito bom, né? Por exemplo, de manhã cedo eu consegui colocar na minha rotina, né, uma série de exercícios que tem me feito bem, estão me trazendo, né, uma energia aí para enfrentar os desafios do dia, né? Uhum. Então é isso que eu tenho, sabe, incentivado as pessoas a realmente, sabe, olhar o que cada um pode fazer, né, para se manter são, para se manter com a energia, sabe? Cuidar do corpo. Então, muitos, né, estão cada vez mais dentro de casa, esquecendo que, putz, às vezes você precisa, sabe, ir lá fora para tomar um sol, não é ir lá fora para ir na balada, né? Para evitar aglomeração, mas mesmo assim você precisa, né, ir lá na vitamina D, tomar um sol, se exercitar, né? E também cuidar da mente, né? Seja você com algum desafio, por exemplo, eu estou voltando a estudar japonês, que é algo que eu tinha deixado, sabe, lá atrás. Então, cada um, né, pode buscar aí outras formas, seja numa língua, seja, por exemplo, em tecnologia, alguma nova linguagem, ou, né, aprender alguma coisa nova, mas no seu tempo também, né? Porque estamos em momentos, né, diferentes e sempre cuidando muito da cabeça, né? Ter seus momentos para que você possa relaxar, estar se encontrando com as pessoas mesmo virtualmente, né? A gente está falando que somos seres sociais, né? A gente precisa de pessoas, né? Então, se a gente não pode se encontrar, né, como a gente se encontrava no bar, numa festa, né? Vamos nos encontrar aqui como a gente está fazendo também, né, Silvio? É A gente verdade. não pode se encontrar aí mais longe, mas estamos aqui, né? É, no vídeo mesmo. É interessante que eu acho que esse é uma abordagem, né, um approach muito bom de você usar esse tempo para você aprender coisas que você gostaria ou que você considera relevante, né? Você estava falando de japonês, por incrível que pareça, eu estou estudando filosofia e você precisa estudar latim.
E eu estava enrolando um pouco para aprender latim, agora eu peguei realmente um pouco mais firme, estou estudando também. Então, é o momento de você usar o seu tempo, que com certeza você dependia ou dispendia no trânsito, alguma coisa no deslocamento, e usar isso para seu benefício, para você manter a sua mente ativa. Uma das coisas que eu considero fundamental também é exatamente isso, quer dizer, olha, ao mesmo tempo que você tem que evitar aglomeração, você não vai poder ficar o tempo todo em casa, porque hoje já se sabe que a importância da vitamina D no combate a essa doença. Então, você precisa, de alguma forma, tomar sol, sair e tal. Então, eu acho que a ssolução está sempre no equilíbrio. Uma outra sugestão também que eu acho que é super importante é você ler bons livros. Então, assim, eu estava pensando, enquanto você falava de estudar japonês, existem livros que falam sobre grandes histórias de momentos assim que pessoas ou países passaram por enormes tragédias, enormes adversidades, e como que isso daí melhorou as pessoas. Então, eu deixo aqui a dica das pessoas verem o trabalho de Viktor Frankl, verem as histórias de Shackleton, né? Shackleton era um navegador irlandês, não vou entrar em detalhes, mas procurem pelas histórias desse navegador. Tem um livro importante também que se chama Vitória de Atlas, que é algo, não é bem a Vitória, Struggle, como é que é o nome? Bom, depois eu lembro, eu vou deixar esse livro como indicação para vocês, um livro da Ayn Rand, que é um livro super importante para as pessoas lerem nesse momento, ou seja, você alimentar as suas ideias e principalmente a sua alma, o seu espírito, com coisas que possam te levar para cima. Eu acho que todos nós estamos passando por momentos muito difíceis, meu irmão mesmo contraiu o Covid, felizmente está bem, mas realmente é muito árduo você passar por essa doença, e eu tenho, infelizmente, clientes que estão, inclusive, entubados, e, claro, tem que lidar com a morte de pessoas que, se eu não conhecia diretamente, mas eram amigos da minha mãe, por exemplo, que já está com uma certa idade também. Então, tudo isso tem um sofrimento, e é por isso que eu acho que a gente tem que se pautar por aquelas pessoas que já passaram por situações de guerra, de grande tragédia, para entender como que isso tem que ser feito, e não ficarmos tão na defensiva, apenas com medo, achando que se a gente ficar dentro de casa, então isso só é suficiente. Não, a gente precisa ir muito além disso, inclusive nos contrapondo a certas as ideias que dizem que o vírus é invencível. O vírus não é invencível, a gente não pode falar aqui sobre os tratamentos, porque senão eles derrubam aqui na plataforma, mas na verdade existe muita coisa que você pode fazer, não só para se precaver, mas também para usar um tratamento inicial da doença que aumenta muito mais a sua chance de sucesso e de cura. Mas, assim, esse foco em você se manter com o espírito elevado, com a alma bem alimentada, é algo fundamental para todos nós. Não adianta a gente ficar simplesmente se lamentando, mas já faz um ano, quanto tempo vai demorar? Esses pensamentos realmente não vão ajudar muito. E por exemplo, numa empresa como a RGA, né, Edson, eu imagino que deve ter muito trabalho, muita coisa interessante acontecendo, não? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, o papel do time de talent, né, ou RH, ele está sendo, sabe, essencial, né, durante esse período todo, né, acho que ganhou uma importância ainda maior, sabe, dessa preocupação com a saúde mental, né, das pessoas, do bem-estar, né, e o que a gente pode fazer de iniciativas. Então, sabe, trazer pessoas de fora, sabe, para falar com a agência como um todo, sabe, na forma de palestras, workshops, realmente conseguir ter umas conversas, sabe, um pouco mais aprofundadas, sabe, sobre como cada um tá passando, sabe? Esse time acaba sendo, sabe, sendo muito acionado, sabe, pelas pessoas que estão sofrendo, sabe, muito com todas as dificuldades, né? Até com servindo quase como se fosse, sabe, um psicólogo, mas, né, cada um no seu nas suas responsabilidades, no seu quadrado, né? Mas é um time que tá precisando, né? Dar um apoio maior, né, para os talentos, né, e trazendo ferramentas aí para ajudar as pessoas a encontrar essa energia, né, que é vital para a gente poder seguir em frente, né. Acho que o que você falou aí dessas dicas são muito importantes em relação aos livros, sabe? Eu sempre gostei muito de ler biografias, porque são fontes, né, de inspiração aí para você, sabe, como a pessoa passou por uma grande dificuldade ou como ela construiu
a sua carreira, né, as dificuldades, saber que sabe, é um caminho, né, mas a sua energia, a sua disposição conta muito, né, para você poder ultrapassar esses desafios. Edson, me diz uma coisa, você tem assistido a muita televisão? Olha, eu tenho assistido mais, sabe, documentários, né, filmes também para poder desestressar, né, um pouco, algumas coisas mais leves também, né, para distrair. Eu confesso para você que eu tenho tentado ficar um pouco longe aí de noticiários aí que são muito, né, trazem sempre aquelas mesmas notícias dos números, que está aumentando, então isso também não faz, a gente sabe que está aumentando, então, ok, a gente sabe que não tá fácil, então realmente essa preocupação de estar tá com a mente, sabe, trazendo coisas mais leves ou que vão, né, me acrescentar. Olha, eu Tenho faço feito aqui uma isso. recomendação para as pessoas: parem de assistir televisão. Assim, nós estamos em meio a uma guerra mesmo. Nunca vi, em um momento como esse, a mídia transmitir tanto desânimo e tanto desespero e tanto caos. Se você tiver a oportunidade de até andar de carro pela cidade ou ver como eles estão, passar até na frente de hospitais e até de cemitérios, vai ver que esse caos não está no nível, na intensidade que a televisão está colocando. Eu mesmo peço para minha mãe, para minha sogra, olha, para de assistir isso daí, porque não é assim também que as coisas estão acontecendo. É claro que existem pessoas doentes, como eu falei, tenho pessoas doentes até mesmo na minha família e tudo mais, mas assim, a gente precisa de mensagens positivas e para achar uma solução, e principalmente para manter o nível da nossa energia elevado. Então, a dica que eu complemento aqui, que eu concluo aqui até o nosso vídeo é: procure fazer tudo aquilo que mantenha o seu nível de energia elevado. Por quê? Porque quando você não sabe quanto tempo uma adversidade vai demorar para ser solucionada, é o seu nível de energia que conta. Porque enquanto você tiver energia, você vai conseguir lidar com a adversidade, não importa quanto tempo ela dure. Se você deixa a sua energia cair, então é claro que vai ficar muito mais difícil para você. Então a minha recomendação é: se você quer se manter informado, vá direto às fontes, aos canais primários de informação. Você está interessado em saber o que o governo está fazendo, vai lá, entra direto no canal do SECOM, no canal do próprio Bolsonaro, no canal da Câmara dos Deputados, no canal do governador. Você faça isso, mas não assista a televisão da forma como eles têm apresentado a pandemia, porque isso, em vez de manter você em alerta positivo, ou seja, não, o que nós vamos fazer para evitarmos ser contaminados, se alguém se contaminar, como é que faz para sarar, isso tem jogado as pessoas para baixo em um pânico que realmente não interessa a ninguém. Edson, acho que esse é um tema importante de nós trazermos aqui. Às vezes eu acho um pouco desgastante pelo fato que é um tema que fica quase que o dia inteiro rodeando a nossa cabeça, mesmo quando nós estamos trabalhando, mas acho que as ideias que nós trouxemos aqui, não sei se todo mundo vai querer estudar japonês, viu, Edson, mas é uma boa ideia estudar línguas, recomendo fortemente. As pessoas também não recomendam a todo mundo estudar latim, embora eu acho que você vai aprender a falar e escrever melhor se você aprender latim, mas eu acho que o que nós precisamos nesse momento é termos uma rede de aprendizagem, uma rede de ânimo, uma rede de novas ideias de como resolver esse problema, mas mais do que se preocupar em resolver, em como manter o nosso nível de ânimo, de energia elevado para que isso beneficie a todos, inclusive aqueles que estão tendo que enfrentar a doença pessoalmente ou por algum amigo, algum parente que está sofrendo com isso. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Edson? Silvio, eu acho que é importante, sabe, que as pessoas vejam outras referências, mais como, sabe, um toque, como uma inspiração, acho que não também como uma cobrança, né? Do tipo, o meu colega ali, ele tá fazendo mil coisas e eu, sabe, eu não tô bem, não tô tão bem, assim, aí eu me sinto pior ainda, né? Acho que a ideia não é essa, sabe? Acho que a ideia é mesmo de, sabe, de buscar outras motivações, sabe, para você saber que você tem essa energia, sabe? Cada um tem uma energia muito grande dentro de si para passar por qualquer adversidade, né? E se focar no que pode fazer por si só. E É eu isso. aproveito esse seu comentário, Edson, para concluir dizendo o seguinte, né? É normal, o ser humano ele pode ser visto numa linguagem de ciclos de expansão e contração. E isso vale para as nossas emoções e vale para o nosso ânimo também. Nenhum ser humano consegue manter indefinidamente o seu ânimo sempre ali ativo e todo mundo para cima e vamos resolver esse problema. Não, é normal você oscilar para cima e para baixo e tal. E justamente você olhar esse ciclo
com a generosidade consigo mesmo, entendendo que o seu papel é, mesmo quando você está sentindo que seu ânimo está indo para baixo, não vai para cima, vamos ver o que mais que a gente pode fazer, vamos repetir algumas coisas, vamos conversar com pessoas que estão fazendo coisas diferentes, principalmente numa cidade como São Paulo, onde nós temos uma rotina que, quando ela é normal, a gente vai em muitos lugares, temos muitas pessoas para encontrar, uma reunião que poderia ser feita no escritório é feita na cafeteria, nós perdemos muito dessa rotina. Então, nós temos que lutar para que essa rotina seja estabelecida, de novo, com toda a segurança possível, tomando todas as precauções, mas lutando para que isso aconteça. Edson, muito obrigado, acho que foi uma excelente conversa aqui nós, espero que as pessoas tenham aproveitado bastante. Um grande abraço para você, Edson, e até a próxima. Até a próxima, Silvio. Muito obrigado. Até mais. Se você viu algo interessante aqui neste vídeo, por favor, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe. Até mais.